A Justiça Eleitoral cassou o mandato de mais 2 vereadores de Serra Azul, bem como toda a chapa do Partido Cidadania, que disputou as eleições de 2020. O motivo foi o uso de candidatas laranjas para burlar a cota mínima de gênero. Outros 3 parlamentares também sofreram penalidades pela mesma irregularidade. Os vereadores cassados pela Justiça Eleitoral são Antônio Eduardo Almagro, o Du, e Marcos Antônio Moreira Júnior, mais conhecido como Quecão. Eles foram eleitos pelo Partido Cidadania, que teria, segundo o juiz Marcílio Moreira de Castro, fraudado o pleito com o registro de candidaturas fictícias para cumprir a cota de gênero. A legislação eleitoral prevê que pelo menos 30% dos postulantes ao cargo de vereador sejam mulheres. Foi demonstrado ao longo do processo que houve uma série de fraudes, tanto por votações pífias, votações zeradas, candidatas que não fizeram nenhum tipo de movimentação financeira, que não gastaram nada com suas campanhas. Uma delas, inclusive, desistiu e ficou demonstrado que ela desistiu a mando do presidente do partido. Tudo isso aí configurando claramente uma fraude às cotas femininas, às cotas de gênero. E aí, em decorrência disso, a sanção da Justiça Eleitoral, como era de se prever, foi a da cassação da chapa toda. O que isso significa? Não apenas os vereadores eleitos estão sendo cassados, mas também os suplentes. A Justiça entendeu que a violação ao sistema de cotas configura abuso de poder e, diante dos fatos, determinou a inexigibilidade dos candidatos por 8 anos. O juiz determinou ainda a anulação de todos os votos recebidos pelo Partido Cidadania durante as eleições ocorridas em 2020 aqui em Serra Azul. Mas a decisão só deverá ser cumprida após o trânsito em julgado, ou seja, com fim de prazos ou julgamentos em outras instâncias da Justiça Eleitoral, se os envolvidos recorrerem. No fim do ano passado, a Justiça Eleitoral também havia declarado a nulidade de todos os votos conferidos a outros 2 partidos na cidade e declarou a cassação dos mandatos dos vereadores Ivan Lima, Paulinho do Birordo e Max Cajuru, por uso de candidatas laranjas no pleito municipal. A questão sendo levada aos desembargadores vai ser reapreciada, as provas, os indícios, tudo que foi consolidado na primeira instância vai ser levado à apreciação dos desembargadores que vão julgar novamente o fato. E aí sim, como a decisão favorável do TRE, tanto as ações movidas contra o PDT e o PTB, quanto essa do Cidadania, elas já têm uma eficácia imediata, significando que os vereadores devem deixar imediatamente os seus mandatos. Vai ser feita uma nova totalização dos votos, contabilizando aí os votos apenas daqueles candidatos elegíveis. Vai haver um novo quociente eleitoral e aí a gente espera que haja uma reconfiguração completa da Câmara de Vereadores. Para os moradores, fica a incerteza sobre o futuro político da cidade. Fica confusa, com certeza, Porque a gente vota, quer que o vereador faça as coisas pela cidade, E aí, se está acontecendo isso, a gente fica com aquela incerteza, Se tem alguma coisa errada, que tem que ser esclarecido, sim. Ximene Osório, de Serra Azul, para o Jornal da Clube. Os vereadores envolvidos sempre negaram qualquer irregularidade e vão recorrer dessa decisão. A defesa dos partidos condenados pela Justiça Eleitoral, o PTB, PDT e Cidadania, também informou que recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral e aguarda a finalização desse processo. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no canal digital da Clube o advogado Alexandre Rolo. Doutor Alexandre, como a reportagem mostrou, esse é o 3º partido na cidade condenado então por fraude envolvendo a cota de gênero. Se a sentença for confirmada, como fica então a substituição desses parlamentares? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde aos espectadores do Jornal da Clube. E acho que a minha primeira observação, importante observação de ser feita, André, é que, infelizmente, lamentavelmente, essa questão da fraude das cotas de gênero tem sido verificada em vários municípios, não só do estado de São Paulo, como também do Brasil. É preciso que a classe política entenda que a necessidade de lançamento de candidaturas femininas, por exemplo, para vereadora, nas câmaras municipais, é uma política afirmativa que tem que ser levada a sério. Quem não levar a sério essa política afirmativa e simplesmente lançar nomes femininos de pessoas que não são candidatas na realidade,
vai sofrer aquilo que está acontecendo aí no município de Serra Azul. Para responder a sua pergunta, então, o que acontece quando for executada essa decisão? Essa decisão precisa ser confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e, a partir do momento que ela for confirmada, isso é uma determinação do próprio juiz, na sentença, nesse caso do Partido Cidadania, vai ser feita a recontagem, a retotalização dos votos na Câmara Municipal de Serra Azul, o que pode implicar, inclusive, em movimentações outras, inclusive de vereadores que não são do Cidadania, mas que, por conta dessa nova totalização, poderão sim perder as cadeiras por conta desses novos números que serão levados em conta pela Justiça Eleitoral. Doutor Alexandre, como o senhor já bem disse, não é um fato que acontece só em Serra Azul, né? Infelizmente se repete em todo o país essas fraudes. Mas nessas cidades pequenas, principalmente, o eleitor tem que ficar muito atento com as ilegalidades cometidas pelos partidos, né, doutor? Sem dúvida, André. Nas cidades pequenas, sim, nas cidades médias também, nas cidades grandes também. Ou seja, o eleitor tem que estar atento, o eleitor tem que denunciar. Nas cidades pequenas é mais fácil esse controle, afinal de contas, normalmente todo mundo conhece todo mundo frequenta a mesma igreja. Então, é mais fácil esse controle feito pelo cidadão, pelo eleitor, da atividade da classe política. Então, por exemplo, se o eleitor vê, não é o caso aqui deste processo específico, mas se o eleitor presencia uma compra de voto, tem que denunciar ao Ministério Público. Se o eleitor verifica aí uma propaganda eleitoral indevida, tem que denunciar ao Ministério Público e, dessa forma, o eleitor exerce a sua função também importante de fiscalizar a rigidez do processo eleitoral. Bem, a gente fala muito na renovação política, mas é preciso também estar muito bem preparado, né, para se colocar à disposição de uma eleição. Agora, a gente tenta sempre, claro, esclarecer o eleitor, mas os futuros candidatos também precisam ter mais consciência ou coerência, né, doutor? Rapidamente, por gentileza. Sem dúvida nenhuma, precisa haver a coerência também dos candidatos e uma preocupação que o candidato tem que ter é de verificar se o seu partido está cumprindo adequadamente, por exemplo, a cota de gênero. Porque, às vezes, a pessoa não participa diretamente da fraude, mas por ter sido beneficiada pela fraude, esse determinado candidato acaba sendo caçado também. Então, a importância da conscientização também dos candidatos fiscalizando os presidentes dos seus respectivos partidos. Doutor Alexandre Rolo, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço ao senhor, até a próxima. Fico à disposição, um forte abraço, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor.